Tô tentando baixar o negócio. Isso. Não consigo. O meu mudou um monte de coisa lá no WhatsApp que eu também não entendo. Piadinha pra mim. Ah não, aqui tá. Oi, eu paguei 20 euros. Agora baixou. Sei porque fui aceitar. Gente, boa noite. Já vi que tem muita gente aí. Como sempre, quem puder ir compartilhando com os amigos e grupos, por favor. E quiser também, quem já está acostumado a comentar a palestra de ontem do Edgar, fica à vontade. E puder falar para a gente, som, imagem, está em ordem. Só dá um tempinho para a gente tentar compartilhar. Vocês também, quem puder fazer essa gentileza, compartilhar com os amigos e grupos. Nós agradecemos, tá? Mas nós já iniciamos, 5 minutinhos nós estamos iniciando. É o tempinho aí de vocês fazerem essa gentileza para nós. Gente, tudo bem? Imagem, som, tá tudo em ordem para a gente iniciar. Também quem já quiser ir comentando, não sei se a Ana já conseguiu, nós estamos acabando de compartilhar, gente, nós já iniciamos já. Aí, Andréia, tô vendo aí gente chegando, Gilmar tá por aí, Edmilson, Andréia, Sandra, Osmir, boa noite. Tem gente falando que está em ordem a imagem, Márcia está falando que está em ordem.
Maria José Melo está falando, foi incrível a palestra de ontem, feita para mim, e a cura, mas estou longe de realmente querer a cura. Estou engatinhando ainda. Obrigado, Maria José. Obrigado, Márcia, falando que está em ordem. Mais 2 minutinhos, a Ana também está terminando. Quem puder compartilhar com os amigos e grupo, convidar os amigos para participarem com a gente. Sempre uma alegria. Joseph também chegou, Conceição, boa noite. Edmilson, já falei. Beth, boa noite. Ivone, boa noite. O pessoal está chegando aí. O pessoal está acostumado que a gente gaste esses minutinhos aí com esses compartilhamentos, mas isso enquanto o Face não bloqueia tudo. Nildinha, boa noite. Tudo bem? Entendeu? Uhum. Gente, a Cássio também já vi por aí. Gente, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela participação, por estarem com a gente mais uma quarta-feira, a segunda de 2022. E como nós falamos semana passada, né, começamos com umas pancadas, terminamos o ano com perda de ente querido, né? Das penas e gozo terrestre, agora nós só vemos pena, né? E semana passada foram umas cacetadas e hoje uniões antipáticas. Para quem viu já lá na página, nós disponibilizamos como sempre as questões lá. Então já deu para ter uma ideia, né? Mas quem ainda não viu, nós vamos conversar agora, mas antes da Ana fazer oração, para quem gosta de acompanhar com o livro na mão, nós vamos fazer as questões, tentar fazer as questões 939 a 940A. Né? São 3 questões, na verdade 2 com uma A. Parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E hoje o subitem, ou item, uniões antipáticas. Não se empolguem, essa antipatia não são daquelas que a gente já imaginou. Né? Não precisa pensar naqueles antipáticos que vocês imaginaram. Pensemos na gente primeiro. Tá bom? Então, Ana faz oração. Cláudio, não sei quem vai fazer a oração inicial. Depois nós damos avisos. Cláudio, você quer fazer fácil? Cláudio, a gente mandando um beijo pra você, porque sabe que você não tem Face pra ver. Boa noite. Eu nunca falo boa noite na educação, Mas Gente, mandando boa um beijo noite, pra um beijo você. a todos aí. Boa noite. Gratidão por vocês estarem com a gente. Sempre uma alegria, como a Lídia disse. São vários corações em um propósito só. Isso fortalece os estudos, nos fortalece. Fortalece a quem está precisando de oração, a quem não está bem. Então, eu queria agradecer a todos pelas energias positivas que vocês mandam pra gente. Gratidão. Convido a todos a uma oração. Eu gosto sempre de, e cada um da sua maneira, de ter a figura do Mestre Jesus na minha mente, do Mestre, nosso irmão mais velho, né? Mais próximo, fica assim, de nós. Ele longe, fora da cruz, um irmão alegre, feliz, um irmão de braços abertos, o irmão às vezes preocupado com a gente, às vezes triste porque a gente muda o caminho, erra o caminho, mas aquele ser que nos ama e está a todo tempo
do nosso lado, com essa imagem de Jesus, também pensando na nossa mãe querida, Maria, que a gente fala às vezes tão pouco dela, e esse ser de luz que veio com tantos objetivos, que transformou tantos corações e até hoje transforma. Maria, que foi mãe de Jesus na terra e que conhece o coração de cada mãe, a necessidade, as aflições, as tristezas. Maria, nossa mãe querida. Com isso chegamos a Deus, nosso Pai. Gratidão por mais um dia de vida. Gratidão por estarmos juntos nesse estudo de hoje. Aos nossos mentores que aqui estão, eu agradeço também ao mentor espiritual desta casa de oração, que ele nos ajude, nos intua no estudo, no olhar fraterno, no pensamento do Evangelho do Cristo e principalmente das leis divinas, para que a gente aprenda um pouco mais, que a gente consiga não só ouvir, mas assimilar com o coração, colocarmos em prática. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, boa noite novamente. Nós vamos dar os avisos rapidinho, são 3 questões, mas eu acho que mais uma vez vai ter muito assunto, né? Enquanto isso, só uma pessoa comentou ontem a respeito da palestra do Edgar. Se alguém quiser comentar, a Claudiana vai comentar, eu também vou falar alguma coisinha rápida, embora tenha participado, o Edgar tem pedido para fazer nesse formato, que eu também acho mais gostoso do que fazer a palestra sozinho, e com o Edgar fica fácil, né? Então, além de saber muito, de eu ter uma admiração muito grande pelo estudioso da doutrina, é uma pessoa que a gente tem um carinho, um afeto, uma amizade muito grande. Então é sempre gostoso. Eu estava realmente, mais uma vez, muito bom. Então, Ana, Cláudia, se vocês quiserem começar falando alguma coisa, quem quiser comentar alguma coisa também do Fer, na segunda, rapidinho também, para a gente prolonga demais. Mas o padrão, quem quiser falar ontem do Edgar, fiquem à vontade aí. A Claudiana comenta rapidinho, eu também, e nós já vamos para os outros avisos. Quem vai? Resolve. O papai? Bom, a segunda-feira foi fantástico ouvir o Fernando falando sobre o Chico, né? Contando o que ele leu a respeito. Não tenho nem o que dizer, porque só a simpatia do Fernando, né? E o conhecimento, a forma dele transmitir o que ele sabe, foi show de bola. E o Edgar, então, né? Na terça-feira foi muito bom, porque ele me fez pensar muito. Porque muitas vezes, como ele disse, né, que ele questionou o médico, por que estava demorando para sarar? Mas quanto tempo demorou para ficar doente? Né? Então, quanto tempo eu estou doente e estou esperando, procurando a cura? Você até comentou durante a transmissão, né? Falei, nossa, e quanto tempo às vezes a gente fica doente, seja física ou espiritualmente, a gente fica relutando para ir buscar essa cura. Né? Se eu estou com algum problema no meu espírito, eu tenho conhecimento, mas quanto tempo eu reluto para atingir aquela cura que eu preciso ali naquele momento? Então eu achei assim a fala dele, bom, Edgar, eu acho que ele sempre deixa a gente com ponto de interrogação, né? Todas as vezes, mesmo a gente conversando com ele, eu li o livro, eu não consigo sair adiante, porque eu paro, fico me questionando, que ele põe umas perguntas no livro dele. Então eu acho assim, que eu gosto muito porque ele deixa a gente em questionamento, ele não dá um ponto final pra gente. Comigo acontece isso, eu sempre fico querendo saber mais daquilo ali. Com o Fernando foi uma delícia, assim. E a história que ele contou do Fernando, do Chico, assim, me emocionou demais. Até teve uma hora que ele deu uma embargada na voz e eu mais ainda. E como eu fiquei para finalizar, que o Alexandre tinha a palestra, eu falei, nossa, se ele parar agora, nem eu nem ele vão conseguir falar. Vai ficar difícil, né? Porque
Chico tinha tanta vontade de aprender a tocar o piano, né? E eu falei, olha, eu já sabia qual seria o destino do piano quando você começou com a história. Provavelmente virou cesta básica, virou ajuda para as pessoas necessitadas. Então, mais uma história que traz, não aquele Chico que ficava só no meio da multidão, mas o Chico que atendia em casa, que mal dava tempo de tomar aquele café, como ele disse, né? Quando ele chegava no trabalho, tomava um café e estava esperando a professora. E nesse intervalo, mal deu tempo dele tomar um café. E isso daí, se for falar, dá uma palestra. Muitos ensinamentos nessa conversa, nesse bate-papo com o Fernando. Com o Edgar, a respeito da cura, é muito bom, mas é bem dolorido. Para mim, muitas coisas ali é complicado para mim ainda. Porque para a gente achar a cura, a gente tem que ter certeza de onde vem a doença. Aonde eu estou adoecendo, e muitas vezes a gente não quer saber de onde vem. Muitas vezes a gente passa por cima e vai empurrando, vai levando e vamos indo. E o Edgar deixou isso muito claro, né? Porque para se ter a cura, você tem que saber de onde vem a doença. Quando é uma doença física, você vai lá, toma um remédio, toma um antibiótico, se é uma infecção, se é um corte, você faz o curativo. Quando a sua doença é do espírito, aí você tem que fazer um levantamento que está te causando essa doença, essa tristeza, enfim. Então é bem complicado e ele veio trazer isso de uma maneira clara, objetiva e não passou a mão na cabeça de ninguém. Disse que é de cada um, sim, correr atrás e se perguntar por que eu tô doente, há quanto tempo eu tô doente, né? E tomar uma atitude, uma posição, procurar um remédio. Eu vi só o André que está comentando, a noite de ontem foi mágica, muito aprendizado, também um assunto tratado com leveza e simplicidade, muito bom. Bom, gente, eu vou falar rapidinho. Do Feiro eu assisti quase até o final, né? Fiquei até 5 para as 8, quase 8, na verdade, eu entrei na transmissão lá do Redenção, os meninos já estavam ao vivo, inclusive, né? Para variar, eu entrando atrasado. E como sempre, né? Como sempre, primeiro assim, vou repetir o que nós encerramos o nosso bate-papo ontem com o Edgar, conversando, né? O que eu vivo dizendo, e falei isso de novo ontem na transmissão, enquanto nós fingirmos que estamos interessados em doutrina espírita, e não na doutrina, eu acho que até falei isso ontem, em qualquer religião ou qualquer coisa que a gente se proponha ou finja se propor a mudar, precisa ser de verdade, né? Deixa eu só ver o 2000, aí eu vou aqui no meu. O Edgar hoje me levou a questionar o que é ser curado. Será que eu realmente estou precisando ser curado? Geralmente queremos ser curados por Deus e nós somos responsáveis pela nossa doença. E isso interligado com o Fernando, na segunda-feira, embora o Fer tenha trazido uma história da biografia do Marcel, com quem nós conversamos, e muita gente de nós lemos a biografia do Chico pelas mãos do Marcel, e na verdade aquilo que nós falamos, e aí vou voltar, o que nós falamos na segunda-feira no Redenção. Enquanto nós, falando agora trazendo para nós espíritas, mas eu acho que serve para qualquer um, mas pensando em nós, que estamos dizendo ou fingindo que estamos dizendo, que estamos tentando mudar moralmente, melhorar moralmente. Eu não sei, sabem que eu não gosto da palavra reforma, mas mudar realmente, entender e tal. Enquanto nós continuarmos fingindo que nós lemos o livro, fingindo que nós entendemos, fingindo que isso nos interessa, nós vamos ficar fingindo a vida inteira. Quanto tempo, Alexandre? O tempo que cada um quiser. O quanto que nós acharmos que nós temos tempo para nos enganar. Porque quando eu leio uma biografia do Chico pelas mãos do Marcel, e para quem lembra, quando o Marcel veio aqui em 2020, eu falei isso para alguns amigos próximos, foi a única
O único bate-papo, o único que nós tivemos aqui, que eu tive tremedeira, porque eu não sabia o que fazer, porque eu tenho uma admiração pelo trabalho do Marcel, muito grande, não só pelo trabalho de biografia, tanto do Chico como de Kardec, mas por todo o trabalho que ele tem, pelo trabalho profissional que ele tem, né? E me questionei se tinha capacidade para conversar. Mas quem leu a biografia do Marcel tinha essa passagem lá, e nós passamos batido. E na segunda-feira, o Acácio está falando aqui, a segunda foi forte, saímos do Fernando e pegamos o Manu, e você foi forte demais. E não é uma questão de ser forte, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos ainda, eu acho que o Edgar falou várias vezes isso ontem, nós conversamos várias vezes isso ontem, de que ainda nós estamos na infância de ficar procurando alguém que passe a mão na cabeça. Eu falei isso segunda-feira lá no Redenção, e a Sônia até fez assim e depois concordou, e o Alberto também, e o Manu, eu sei qual é a opinião dele, de exatamente isso. Gente, quantos e quantos? Nós estamos em 24, 25 pessoas aqui, tivemos em 100 e pouco, e não é a quantidade. Mas eu falei segunda-feira na transmissão, e falei para todos, tanto para o Manu na Casa de Fraternidade, para o Alberto em Baté, para nós aqui no Amigos do Bem, para a Sônia do Redenção, para os meninos, enfim. Se alguém está procurando Ibope, e na quarta-feira, em vez de nós criarmos ou mantemos o estudo do Livro dos Espíritos, nós fizemos 1 hora de oração, me mande o seu nome, que eu vou colocar aqui no caderno. Nós vamos todos orar para a sua saúde física, mental, para as suas contas financeiras, para trazer o seu amor de volta ou mandar ele para o inferno. Nós vamos ter, brincando, falei isso para a Sônia, ela deu risada, em vez de termos 100 pessoas assistindo o estudo na quarta-feira, nós vamos ter 1.500. Porque nós queremos isso. Nós queremos isso. Quantas e quantas pessoas que participam ou conhecem o trabalho do Amigos do Bem, não só o trabalho do Amigos do Bem, aquilo que a gente falou ontem, eu e o Edgar, quantidade de trabalhos sérios que nós estamos tendo nas redes sociais é enorme. Mas e quantos que não participam, não compartilham das palestras, desse trabalho magnífico? Nós tivemos 2 por enquanto, foram 2 fantásticas, com o John e com o Fer. Semana que vem com a dona Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, falando de Chico Xavier. Vamos ter Geraldinho, vamos ter Bacelli, vamos ter Célia Diniz, vamos ter o André, todos os que passaram por aqui, mais outros que a gente nem conhece, e que prefere, e compartilham e curtem um momento de oração, de cura de alguém. E não estou fazendo a crítica do trabalho de cura e oração de ninguém, não me entendam mal. Mas eu quero, e é isso, acho que o papo do Edgar ontem, nós tínhamos conversado antes, e eu já tinha agendado a participação desse capítulo do Há 2000 anos, vem diretamente, exatamente nessa direção. Exatamente nessa direção. Nós queremos algo pronto. Nós queremos que alguém, olha, dá um passe em mim, marca lá. Outro dia nós estávamos discutindo isso, a Ana com atendimento fraterno, várias vezes a gente perguntando, muita gente perguntando, se nós podemos voltar pelo menos o passe, e nós estamos realmente pensando, como é uma pessoa de cada vez, dentro do possível, com os cuidados necessários, mas a pessoa que vier tomar o passe, no dia que for marcado, ela vem para que ela tome o passe meu, da Cláudia, da Ana, se alguém estiver ajudando, e que ela saia daqui e que no outro dia de manhã todos os problemas estejam resolvidos. E a doutrina espírita não é assim, porque ela não oferece isso. Se tem alguém dentro da doutrina espírita oferecendo isso, corra, porque é mentira. O que a doutrina espírita nos oferece é o caminho para que a gente consiga se melhorar. Quem está procurando alguma outra coisa fora isso dentro da doutrina e tem alguém oferecendo, está no lugar errado. E aí tem muita gente que fala isso, nossa, você joga contra, parece que faz campanha contrária. Não, eu só acho que eu sou honesto comigo porque eu estou dentro da doutrina espírita por conta disso. O dia que eu achar que não está desse jeito também vou mudar de rumo. Simples assim, né? Não tem outro caminho. E o Edgar, eu acho que ontem no papo,
ficou muito, muito, muito claro. A Cláudia comentou durante a transmissão justamente esse tipo de situação que ela comentou agora. E outra, gente, eu falo isso a vida inteira e vou continuar resmungando. Eu falei isso na segunda, no Redenção, com o estudo de há 2000 anos, que está fantástico, está indo para o finalzinho, daqui a pouco vai começar 50 anos depois. Falei ontem com o Edgar e vou continuar falando a minha vida inteira. Gente, a hora que eu assisto uma palestra, um estudo ou qualquer coisa e falo, eu preciso mandar essa palestra para alguém, assista mais 35 vezes seguida. Mas prestando atenção, com o fone de ouvido ligado, com o quarto escuro, porque sou eu que estou precisando ouvir. Paremos, pelo amor de Deus, se nós estamos buscando melhora de conduta moral, nosso melhoramento moral, terceirizar e falar que os outros precisam. Primeiro se cura, esse é o papo do Edgar ontem, o tempo inteiro. Eu preciso me curar, e nós temos a pretensão, nós nos achamos os bambambãs, de achar que nós estamos na condição de curar outros. Quando estamos até a tampa, quando já não passou da tampa, de coisa para ser curada. Para ser entendida, para ser mudada. Foi esse o papo do Edgar ontem, gente. Para quem não entendeu, assiste de novo. Porque a conversa foi exatamente nesse rumo. E foi o que nós nos propusemos a conversar antes de iniciar, ou durante a semana passada. Paremos de nos enganar, só faltou ele falar, aliás, ele falou isso umas 2 vezes isso. Paremos de nos enganar, fazendo de conta que nós estamos querendo melhorar moralmente e nós continuamos os mesmos. Eu não compartilho nada da página do Amigos do Bem, mas a do asilo, gente, porque é legal, hein? É legal, porque é uma filantropia, e aí como eu compartilho, talvez eu esteja envolvido, e nós pedimos mesmo para as pessoas compartilharem. Gente, mas nós temos atividade 6 dias da semana e a partir da semana que vem 7. Tem educação espírita infantil, que é para filho, sobrinho, papagaio, vizinho. Tem mocidade espírita de domingo, que é para jovem, e não tem jovem participando, então não deve ter filho, sobrinho, namorado, enteado, genro, que não indica, então não deve acreditar em doutrina espírita. Segunda-feira tivemos um projeto 1 ano de frases de Jesus maravilhoso. Muita gente usando para evangelho no lar, e nós não compartilhamos, e nós não participamos efetivamente. Terça-feira, uma palestra melhor que a outra, só gente de primeira qualidade. Quarta-feira, Livro dos Espíritos, tudo bem que nós não somos lá grande coisa, mas vocês participando, que fazem com que o estudo renda. De quinta, temos feito várias atividades com música dentro da doutrina espírita que a gente não conhecia. Já vou até avisar, amanhã às 19h30, BSS Harmony dos Estados Unidos vai estar com a gente fazendo uma palestra musicada espírita. Sexta que vem, já vou dar os avisos e emendar tudo, iniciamos o projeto que falamos aqui na quarta-feira passada e mudamos o nome, e o projeto vai ser Filosofia da Mediunidade, com a Maria João, direto de Portugal, como nós falamos, lá às 20 horas, aqui às 17, ao vivo na página do Amigos do Bem, e no Caminhos da Luz, lá de Portugal. Então, desculpa, não tem. E mesmo se não quiser assistir o Amigos do Bem, porque nós somos muito chatos, porque fica o Alexandre cobrando esse tipo de coisa, em vez de falar, olha que legal, compartilha mesmo, viu? Manda para sua vizinha, porque ela que é fofoqueira, ela que precisa ouvir. Não, eu falo que não, que é para você ouvir. Então, mas mesmo que não somos nós, tem tanta coisa boa acontecendo, gente. Ontem o Edgar lembrou, o Arthur Valadares tem 2 vezes por semana. Casa de Fraternidade tem toda segunda. O pessoal do Inácio, lá do Flávio e da Isa, tem toda quinta. E fora todo, o Sérgio, daqui a pouquinho, 9 horas, tem curas espirituais na Rede Amigo Espírita. Tem Evangelho no Lar todo dia com a Inalda, às 8 horas da manhã, na página do Companheiros da Luz. Tem muita coisa. Mas para quem quer? Eu vou de novo usar o que o Edgar falou ontem. É para quem quer. E ainda bem que o Edgar não me deixa sozinho nessas paradas. Porque quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu sou ruim e que eu falo demais. E aí o Edgar falou que ele está pior que eu, então eu fiquei mais tranquilo. Porque o Edgar é a paz em forma de gente. Ele falou que ele está pior que eu, então o caminho realmente está torto.
Realmente nós estamos precisando mudar o rumo da conversa. Né? Bom, já dei os avisos então. De quinta, à noite, né? Amanhã às 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar. E ganhando pontinho extra, porque aqui em Pederneiras amanhã é feriado. Né? Então amanhã nós vamos acordar, fazer o Evangelho no Lar e dormir. Não, me dá um passo. Tem um passo no seu livro. E 7h30 da noite nós temos esse evento que nós falamos para vocês, com música. Já avisei também, sábado estamos com a atividade da Educação Espírita Infantil, Parábola da Ovelha Perdida, 11 horas da manhã. Domingo, Mocidade, 11 horas da manhã, também com a mesma parábola, tá bom? E segunda-feira, como eu já cantei a bola, mas aí vocês vão ver todas as atividades, nós temos o Chico e eu com a Dona Heloísa. Gente, a Dona Heloísa, eu sou totalmente suspeito, porque se ela não falar nada, se ela só der risada 3 vezes nessa meia hora, eu já ganhei a minha segunda-feira ou o meu mês. Então, não percam. Mas fico imaginando o que tem a Dona Heloísa para falar de Chico Xavier, né? Filha de Herculano, que eu sou fã incondicional, e para falar de Chico Xavier. Então eu estou assim, contando os minutos para chegar segunda-feira para ouvir a Dona Heloísa estar com a gente aqui. Tá bom? Então os avisos estão aí. E na sexta que vem, como nós falamos, nós vamos iniciar. Esse projeto já está na nossa página, já está lá com programação normal, mas não inicia nessa sexta-feira agora, no dia 21, inicia no dia 28. Tá bom? Eu não vi mais nenhum comentário do Edgar, eu acho que ninguém gostou. Mas depois eu falo para ele que vocês não gostaram. Eu sou fofoqueiro mesmo. Mais algum aviso que tem? Cláudia, mais alguma coisa? Gente, mais alguém, se quiser alguém comentar alguma coisa a respeito da palestra do Edgar. Nós vamos... eu não vi se tem muita gente diferente, como a gente fala toda semana. Olha a Daiane, mãe dos meninos. Não, Andréia, eu vi seu comentário, até já li seu comentário, obrigadão. Oi, Daiane. Daiane, beijo pra molecada. Foi aniversário do Felipe, né? Foi. Essa semana. Saudade de vocês também, viu? Obrigado de estar aí. Gente, então quem está a primeira vez com a gente... Aproveitando então, sábado, 11 horas, tem Educação Espírita Infantil. Chama as meninas, então, 11 horas da manhã, com a tia Cláudia e com a tia Ana, fala pra eles. A gente estava já tudo animado, pensando que ia voltar, né? Voltou tudo para trás. Bom, enfim, tá bom? Então, todos os avisos feitos. A Sandra está falando que compartilhou à tarde. Joia, Sandra, obrigado. A Conceição está falando muito boa palestra do Edgar. Eu falei que ia fofocar para o Edgar, ficou todo mundo com medo. Eu fofoco mesmo. Tá bom? Gente, eu só esqueci de um aviso. Quem está entrando a primeira vez, por favor, quiser falar da cidade que é e aquilo que eu sempre digo, quiser marcar o centro que frequenta ou estava frequentando antes da pandemia, para a gente divulgar o trabalho de vocês, o trabalho da casa, nós sempre estamos abertos. Sempre estamos. E que nós sempre falamos. Gente, se tiver jovem, evangelizador, quem gosta de trabalhar com criança, quem tem experiência, quem já faz esse trabalho em alguma casa e está paralisado por causa da pandemia, ou está tendo trabalho e queira participar, entre em contato com a gente. A Cláudia e a Ana vão ficar felicíssimas de ter mais gente ajudando, colaborando, dando opinião. Crianças, quem tiver filho, sobrinho e queira participar, mesmo na transmissão, nós já falamos disso alguns dias, não precisa esperar a última semana. Tá? Se tiver alguém, mas eu não posso, só na última não dá, mas a semana que vem daria para participar, entre em contato, nós já falamos que nós vamos colocar para participar. A ideia é nós termos crianças e jovens participando, né? Então eu falo isso e fica todo mundo de bico, não adianta, claro que vai adiantar para quem está assistindo, nós ficamos extremamente gratos, Edmilson, Heloísa, Madá, a Márcia, Sandra, Dona Conceição, enfim, quem entra no domingo para assistir a Mocidade ou a Educação Infantil, claro que para nós é uma alegria e muito importante, porque vocês fazem esse trabalho todo que o pessoal gosta. Mas o que nós queremos é que atinja as crianças e os jovens, né? É o que eu vivo cobrando o Gabriel, que está coordenando a Mocidade, para trazer mais velhos, os mesmos que fazem as palestras para os Amigos do Bem, não adianta. Para trazer os mesmos toda semana também não adianta, porque todo mundo já enjoa. Então, nós precisamos criar alguma coisa. Então, nos ajudem
deem opinião, deem sugestões, nós estamos esperando participação para que a gente faça com que a coisa chegue realmente para mais gente, tá? Vamos lá? Então, 939. Bom, repetir para você, quem gosta de acompanhar na mão, com o livro na mão, questões 939 a 440A. 940. 940A. 939 a 940A. Você falou 440. Ah, é? Então 440 faz tempo que nós passamos. Tá bom? A Andréia falou que já está com o livro. Deixa eu só ver aqui. A Nildinha é uma doutrina espírita sobre Pompeu, Minas. Gostaria de pedir orações. Nildinha, Ana, acho que até está anotando aqui. Depois, se não conseguir, a Ana está marcando os nomes. Ela está marcando atrás. Depois passa para o nosso caderno de orações. A Andréia já falou que está com o livro. Beleza. A Márcia falou que assistiu depois, porque ela não estava legal. Ela assistiu domingo o Gabriel, foi do exemplo da ovelha. Gente, então vamos lá. Parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, uniões antipáticas, questões 939 a 940A. Ah, eu não falei, Mazinho, tá com um monte de ponto negativo, mas eu vi que você tá por aí hoje. Não, isso agora que eu lembrei. Quarta-feira passada você não estava. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, Márcia. 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio? Vamos lá, só antes da Cláudia a resposta, são duas perguntas na mesma, né? Mais ou menos no mesmo sentido, mas prestemos atenção que são duas perguntas e são duas perguntas complicadas. Por isso que eu falei que não sei se nós vamos conseguir fazer só essas três hoje. Uma vez que os espíritos simpáticos, só para a gente não fugir, a gente já falou de espírito simpático e antipático lá atrás, simpático por afinidade, não é o simpático de bonzinho, né? Que tem afinidades, que são afins. Uma vez que espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, então ele está usando o que nós já estudamos lá atrás. Mas você falou que quem tem afinidade é simpático, acaba se atraindo, então ele começa a pergunta assim: uma vez que esses espíritos simpáticos são induzidos a unir-se por afinidade, como é que entre encarnados, quando eu estou aqui, frequentemente só de um lado há afeição e o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Essa é a primeira pergunta dele. E ele continua: como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia, algumas vezes mesmo em ódio? Então a primeira pergunta dele é de, você falou para nós lá atrás que pela afinidade nós nos unimos, os simpáticos vão se atrair. Mas quando nós estamos encarnados, frequentemente é só um lado que valoriza isso e o outro lado às vezes trata com indiferença e às vezes em algumas situações até com repulsão. Essa é a primeira. E a segunda, ele fala assim, tá bom. E às vezes eles se unem, se encontram, conseguem criar esse laço de afetividade por conta das afinidades, mas depois de um tempo isso muda para antipatia, em algumas situações até mesmo em ódio. Então são essas duas perguntas fáceis que ele fez para os espíritos. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la.
Também há muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca serem simpáticas, mas que, quando os dois seres que as constituem se estudam e se conhecem bem, acabam por voltar-se duradouro e terno amor, porque se assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Pode ler o comentário embaixo, que é bom a gente comenta. Pode. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, quando a ilusão se desfaz. Quem quer começar? Nossa, não sei, estava lembrando. Bom, aqui ele falou que de repente a pessoa ali se acha, eles são simpáticos, mas que depois de um tempo passa um tratar o outro com indiferença, passa a existir a indiferença, vem a antipatia e pode acontecer até o ódio. Mas por que isso daí? Porque quem ama é o espírito, não é o corpo. E como nós estamos aqui encarnados, a gente vê muito lado material. A gente vê muito físico da outra pessoa, a gente é atraído muito pelo físico. Quando, na verdade, o que tem que entrar ali em sintonia são os espíritos que têm que simpatizar. Porque quem ama é o espírito, não é o corpo. E muitas vezes a gente é atraído pela beleza, alguns pelo dinheiro também, né, do outro que tem isso. Aí o que acaba acontecendo? Essas antipatias e esse ódio aí. Não sei se eu fui clara na hora de... Beleza. Gente, a pergunta é tão explicada já, e a resposta também Tem muito o que falar. Mas ela é tão clara. Você às vezes fica encantado por aquela pessoa momentaneamente, né? Pela aparência física. Você não conviveu com aquele ser. E aí, quando você convive, você viu que não é nada daquilo que você achava. Muitas vezes nós olhamos a pessoa de uma maneira que ela nunca foi. Nós queremos ver no outro aquilo que gostaríamos que ele fosse. Também tem esse aspecto. Quando a gente se apaixona, a gente não enxerga realmente as pessoas como elas são. A gente enxerga o que a gente quer enxergar. Como a paixão dura pouco, é um estado passageiro, aí vem o amor de fato ou a repulsa, né? Que acontece isso. E tem muitas vezes que mesmo as pessoas de primeiro não se dando bem, acabam se conhecendo, se tolerando. Eu acho que aí entra nessa segunda parte a vontade que dê certo, a benevolência, a paciência, tudo isso junto com os erros e a falta do outro, eu olhar o outro com os defeitos que ele tem, porque eu também tenho defeito, e acabam se acertando, e aí vira um amor verdadeiro. Porque, como a Cláudia já disse, o texto deixa muito claro que quem ama é o espírito, não é o corpo físico. De primeiro momento, eu estou com um véu de esquecimento, eu estou lá achando tudo lindo e maravilhoso, né? E aí, depois é que a gente vai ver com o espírito realmente quem é e que amor que eu tenho por esse ser, né? E eu acho muito forte que, já na pergunta, só de um lado a afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão. Quer dizer, então de um lado realmente tem o amor verdadeiro, mas o outro
tem repulsa, acaba no começo achando que é amor e acaba tendo repulsa por isso. E aquele que tinha amor verdadeiro continua tendo, né? Como pode só de um lado a pessoa continuar ainda batalhando, lutando, acreditando que tudo vai dar certo e a outra pessoa já tem repulsa? Porque é o espírito quem vive aquilo, não é o corpo físico. Gente, eu vou começar assim, ó. A Kiana falou, a pergunta de Kardec, por isso que eu falei, são duas perguntas muito fortes, né? E a resposta é muito simples. Para quando nós entendemos? Para quando nós vivemos isso? Nós estamos falando que nós estamos vivendo 2022, nós estamos entender parábola. Nós estamos em 2022, nós estamos tentando... Nós precisamos de lei para não fumar em lugar público, em lugar fechado. Nós precisamos de lei para usar cinto de segurança. Então vamos lá. Tudo o que eles disseram, e aí eu vou ver alguns comentários aqui. O Acácio falou, mas o amor carnal, isso tem que acabar, porque aí nós vamos entender o que é o amor verdadeiro. O Edmilson falou, quando tem afeição da alma, não muda, os laços se apertam de verdade. O Mazinho falou uma coisa que nós esquecemos lá no comecinho das respostas dos espíritos. O Mazinho falou assim, se estamos juntos era por um motivo, seja bom ou ruim. Quem disse que temos que ser iguais? E a outra parte, Mazinho, eu acho que é extremamente importante. Quem disse que não é uma provação? Os espíritos começaram a resposta deles, da 939, não compreende então que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Então os espíritos responderam, começaram a resposta deles com o que o Mazinho falou. Nós nos colocamos, com certeza, a hora que nós lemos essa questão, nós imaginamos assim, eu lembrei que eu fui mesmo desprezado. Gostava tanto dela e ela me desprezou. E eu não merecia isso. Todos nós lemos essa questão assim, de novo. Todos, ou, estou sendo radical demais, mas 99,9% lemos desse jeito. Eu entendi o que ele está falando. Entendi, porque eu sinto isso na pele. Sou desprezado, amei e não fui amado. Adoro música sertaneja. Marília Mendonça falou, do outro lado também amo. Todos leram essa questão desse jeito. E o que eles nos respondem de cara, antes da gente pensar na música sertaneja, não compreendes então que isso constitui uma punição, a tal da provação. E o Mazinho foi mais bom, foi mais calmo ainda, que ele falou provação e os espíritos falaram em punição. E eu vou mais longe, tem alguns que são expiação, e eu conheço alguns que são expiação. Por que eles responderam isso? Primeiro, para nós não lembrar da música sertaneja que eles não conheciam ainda. A gente nem pensar naquelas músicas que o negócio passa por cima dos chapéus, nada. Não é disso que ele está pensando. Ele está falando o quê? Muitas vezes você que leu essa questão, Kardec, você teve a Amélie, não passou por isso, não teve outras vezes antes, outras que te desprezaram e tal, você era professor pobre. Você está fazendo essa pergunta por causa disso, né? A resposta é assim, será que o que você passou não é punição ou prova e expiação se nós estamos colhendo o que plantamos? A primeira resposta, a primeira linha da resposta é essa. Já põe todo mundo no seu devido lugar. Por quê? Porque, mais uma vez, naturalmente, nós vamos olhar para o que o outro fez para mim. Porque o outro desgraçou a vida do outro, a outra era apaixonada, carregava um caminhão de melancia para as costas dele e o outro não dava bola. E os espíritos responderam, não compreende então que isso constitui uma punição? Beleza. Já baixou bola todo mundo? Entendeu? Beleza. E depois ele continua.
Aí ele vai falar da parte romântica que todos nós entendemos, ou pelo menos falamos da boca para fora que entendemos, que é a diferença do amor e de paixão. O que eles deixam claro, e depois ele vai falar lá embaixo, a diferença de afeição, e ele não trata como amor, ele trata como diferença de afeição, que é a do corpo e da alma, que o Edmilson falou, depois o Acácio falou, mas não nos esquecendo de que o estágio evolutivo que nós nos encontramos é a mesma coisa que você fala assim, olha, hoje, com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, falar para os meus filhos, falar, olha, a hora que você arrumar um namorado, uma namorada, um papagaio, você, por favor, não pense em sexo, hein? Isso é a última coisa que você tem que pensar. Ele vai virar as costas e nunca mais nem fala comigo. Não vai nem me ouvir acabar de falar. Por quê? Mas, Alexandre, acabamos de ver isso, nós estamos falando aqui que é efêmero o do corpo e o da alma, que é o sublime. Para quem? Quando? Em que momento? O que nós precisamos, gente, é parar de novo. Parar de fingir que nós viramos santo. De ontem para hoje começamos a estudar a doutrina espírita. A realidade nossa hoje, encarnado no planeta Terra, de prova e expiação, muito mais com o pezinho na animalidade do que na angelitude, nós ainda temos sim o apego à matéria. Nós não queremos que ninguém desencarne. O Edgar ontem falou isso no final da palestra. Eu nunca vi espírita ter medo de morrer. Por quê? Porque nós ainda somos muito mais materiais do que espirituais. Então nós entendemos que a diferença das duas espécies de afeições, que os espíritos nos falam no finalzinho, que Kardec vem nos falar, que uma é do corpo e outra da alma, o que a do corpo é efêmera e a outra fica, como o Edmilson falou, quando tem uma afeição realmente verdadeira e de alma, isso se aperta, não afrouxa os laços verdadeiros de amor. Agora, gente, não sejamos hipócritas e nem infantis. Nós estamos vivendo uma realidade que ainda nós precisamos sim, que aliás, simples, 90% das pessoas que nós conhecemos, ou para nossas experiências, nós nos aproximamos dos nossos parceiros, parceiras, através de quê? Da alma? Raríssimos casos. Raríssimos casos. Por quê? Porque nós somos extremamente materiais ainda. Então, Deus e a espiritualidade não sabia que isso era importante? Claro que sabe. E eu vou unir sempre todas essas condições. E como? A pergunta de Kardec, os afins vão se aproximar por afinidades, por serem simpáticos em espírito, esses são as relações, os relacionamentos que vão se manter. Essa vai naquela conversa que a gente sempre tem com todo que não é espírito, que me perguntava, nossa, mas aquele ali, ele separou, teve 3 esposas, a hora que ele desencarnar ele vai encontrar com qual na realidade espiritual? Eu sempre respondo, provavelmente com uma das 3, se ele for esperto, né? Porque já teve 3, só faltava arrumar o rolo com as 3 do lado de lá. Mas com quem que ele vai encontrar na realidade espiritual, gente? Com quem ele construiu, o que Edmilson fez no comentário dele. O espírito que criou vínculo afetivo verdadeiro, esse vai ser o laço afetivo que vai se manter. Se der sorte dos dois estarem mais ou menos no mesmo padrão. Porque eu posso ser um espírito extremamente simpático e com afinidades com a Ana, e a Ana está num padrão moral muito acima do meu, e mesmo tendo toda essa afinidade, toda essa simpatia entre espíritos, quando eu desencarnar, ela está num outro patamar, meu amigo. Ah, mas e quando que isso? Mas não, toda vez a gente não comenta que depois nós vamos nos unir com esses afins? Quando a coisa conseguir equilibrar. Vamos lembrar da história da mãe do André Luiz, que outro dia, eu acho que alguém usou esse exemplo outro dia, não sei se foi no Redenção, é tanta palestra no Redenção, ou se foi o Fer que falou. Edgar falou também, não falou?
Não, acho que foi na segunda-feira no Há 2000 Anos, que ela volta e fala que vai trazer as duas amantes junto com o marido para a família e tal. Nós estamos falando da Flávia, no Há 2000 Anos. E olha o padrão que está a mãe de André Luiz, a ponto dele não ter visto, a ponto dele não estar no mesmo lugar e ela recebeu uma autorização para baixar o padrão vibratório para poder se fazer vista e sentida por André Luiz. Então, nós vamos ter essas afinidades, vamos manter isso? Sim, mas na hora, se os dois estiverem. Mas todo livro que eu leio, romance espírita, da Zíbia, não sei o quê, todo mundo casa, vive casado lá no mundo espiritual, volta todo mundo junto de novo, todo mundo, a mesma família, é tudo lindo, é tudo mentira. Ou boa parte. Nossa, agora ninguém me destrói. Mas fantasioso. Por quê? Porque isso Kardec nos deixa muito claro. E quando ele pergunta isso, os espíritos vêm responder, eles vão falar isso. Uma vez que os espíritos simpáticos, com as mesmas afinidades, são induzidos a se unir, o que ele está falando? Que eu preciso que esses espíritos sejam simpáticos, tenham afinidades e que estejam em condições de habitarem a mesma realidade. Mas isso não vai acontecer um dia? Vai, desde que eu acelere o meu passo para que a minha condição moral se iguale. Então é nesse sentido que diz. Então, de novo, gente, eu sempre digo isso, ontem nós falamos muito em relação a Edgar, e na segunda eu falei muito isso lá, e as pessoas às vezes nem gostam muito. Nós precisamos trazer a doutrina espírita para a nossa realidade mesmo. Não adianta eu ler aqui e falar assim, duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se pela outra, quando pura e simpática a afeição da alma é duradoura e efêmera. Olha que lindo! E aí vem a pancada. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se quando a ilusão se desfaz. Aí sim. E não nos enganemos achando que é só por afeição de olhar bonitinho, de bumbumzinho duro. Não. O que eles vão nos falar constantemente é de que muitas dessas uniões são feitas por inúmeros objetivos e interesses materiais, há um pouquíssimo tempo atrás, porque tinha nome na família, porque tinha nome de rua, a maioria tem nome de rua hoje, mas não paga os carnês, enfim. Então eles vão nos dizer que várias são as situações dessas uniões. O que ele usa muito, que é em relação à paixão, e aí o Acácio fez esse comentário lá em cima, é claro que sim. Agora, eu não vou lembrar o nome, gente, porque eu sou horrível para nome de filme, mas lembra o filme que o cara se apaixona e a moça é uma gordinha e ele enxerga a moça uma loira lindíssima, o filme inteiro? Amor. Não sei se não é amor à primeira vista, mas é alguma coisa desse sentido. Mas passa toda a sessão da tarde. E os amigos ficam conformados, porque ele fala que ela é linda, maravilhosa, e ela, na verdade, não era aquilo que ele estava enxergando. Porque ele era extremamente materialista e só queria saber das mulheres bonitas, das gordinhas e não sei o que, ele não queria ir. Teve essas magias que acontecem. Porque para justamente ele entender. Mas nesse sentido que tem... Amor é cego, negócio assim. Acho que é isso mesmo, né? Amor é cego, né? Então, é nesse sentido que ele... Agora, a Andréia lembrou do filme. E muitas vezes, e aí eles dão uma lição aqui que eu acho fantástico, muitas relações, e nós vivenciamos, da nossa geração para trás, muitos casamentos que não foram feitos, ou não se casaram por amor à primeira vista, por encantamento e tudo mais, e que construíram relações extremamente sinceras, afetivas e reais, com respeito, muito mais do que muitos casamentos que foram feitos com uma paixão avassaladora. E é isso que eles nos falam num determinado tempo aqui. Eles vão nos falar lá no meio da coisa. Não basta uma pessoa estar namorada de outra que lhe agradem, quem supõe belas coisas, vivendo realmente com ela e poder apreciá-la. Também há muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca serem simpáticas, mas que,
quando os dois seres que a constituem se estudam e se conhecem bem, acabam por votar-se duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Então existe essa situação também. Então o que eu acho muito importante é nós entendermos e não queremos dar pulos. Ah, não, olha, é aquilo que eu comecei o exemplo com isso. Se você falar para o seu filho de 18, 20, 25 anos de idade, olha, não se preocupa não, né? Pode trazer, filho, ó, primeiro ele vai tirar um sarro, todo mundo da família vai tirar sarro, né? Ó, me aparece aqui, não vou falar os exemplos que eu ia dar, porque senão eu estou preso. Mas todos aqueles que vocês imaginaram, não se preocupa com isso. Beleza não se põe no prato, né? Não tinha esse discurso. Beleza não se põe na mesa. Beleza não se põe na mesa, minha avó que falava isso. Mas nesse sentido, então, nos preocupemos em andar de acordo com o nosso entendimento. O que eles nos deixam claro é que nós consigamos, se nós já estamos fazendo todos esses comentários, que nós entendemos essas diferenças, e basta nós vermos, né, gente, as relações que acabam realmente se mantendo. E não se mantendo ou casamento ou qualquer coisa nesse sentido. De respeito, de cumplicidade e tudo mais, que vão se adquirindo com o tempo, que não aparece com amor à primeira vista. Sinto informar aos marinheiros de primeira viagem. Deixa eu só ver o do Mazinho aqui. Pessoal, vamos ser sinceros. Estamos lascados aqui, vamos ser realistas. Pois estamos juntos aqui é porque estamos longe de sermos perfeitinhos. Mas é exatamente isso quando você falou daquela hora que ele fala na primeira linha de punição e você falou em provação. Né? Por isso que eu comecei hoje o estudo para a gente entender a primeira linha. Porque normalmente nós nos achamos, mais uma vez, os injustiçados, os coitadinhos, né? E nós nos esquecemos de que nós somos tão ruizinhos quanto, porque senão nós não estaríamos encarnados aqui, nesse planetinha que nós estamos vivendo. Deixa eu só ver se tem mais alguém, nós já vamos. O Edmilson está falando, um dia vamos nos unir por afeição. Perfeito. E outro dia ele comentou, eu acho que foi também não vou lembrar, que a vantagem e às vezes desvantagem de que ainda nós conseguimos mentir para o outro e para nós, né? Que a hora que nós começarmos o outro conseguir saber o que eu estou pensando, aí as coisas vão ficar mais complicadas. Imaginem hoje, no estágio moral que está o planeta, se nós conseguíssemos saber o que o outro está pensando. Então aí não há paixão à primeira vista, não há o tal do remédio do filme é cego que resolve, porque nós estaríamos sabendo exatamente o que o outro está sentindo. Como nós não estamos ainda, então nós precisamos desses outros artifícios ou do que nos é oferecido para que nós nos aproximemos, gente. Então, só isso para a gente não perder, não fingir que isso não existe, né? Se tiver mais algum comentário, a gente vai indo. 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Bom, quer que eu faça a pergunta de novo? Eu acho que a pergunta todo mundo entendeu, né? Ele está só perguntando aqui, ó, se eu sou obrigado a ficar junto mesmo, que nem minha mãe mandou, até a morte nos separe, que a igreja é contra o divórcio. Pronto. Resumi o que o Kardec queria perguntar lá, tá bom? A pergunta é essa, né? Mas ele formulou de uma forma que os espíritos achassem que ele estava sendo
não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos? A pergunta que ele está fazendo é exatamente essa. Por quê? Lembrem que era muito complicado, ainda não tinha, aqui, pelo menos aqui no Brasil, o divórcio, a separação, e quem tinha passava por inúmeros problemas. O comentário que eu fiz foi exatamente isso. Então o que ele está perguntando é o seguinte: não constitui igualmente tristeza, dificuldade, tanto mais amargos quanto envenenam toda a minha existência, a falta de simpatia entre os seres que resolveram viver juntos? E esses destinados por nós, né? Porque ninguém obriga, pelo amor de Deus, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender da pergunta do Kardec, a serem destinados por escolha, né? Lembremos que eu escolho com quem eu caso, com quem eu descaso, porque não, de novo, não coloquemos na conta do amante, da amante, porque ninguém rouba marido de ninguém, ninguém rouba a esposa de ninguém. Então, antes de pensar isso e falar, nossa, mas aquela megera roubou o meu marido, não tem essa capacidade. Ele foi com as perninhas dele, porque ele quis ir, porque ele estava afim, ele preferiu ela do que você, por escolha dele. E o que Kardec pergunta é isso: se com todas essas dificuldades, se não me gera uma fonte de sabor amargo quanto envenenam toda a minha existência, a falta de simpatia, quando eu chego à conclusão de que tudo aquilo que nós falamos lá em cima não era amor verdadeiro, que chega a ter, como ele pergunta, quando ele chega a ter antipatia, em algumas vezes ódio. É essa a pergunta. Ele está complementando o que ele falou lá em cima, né? Porque a primeira pergunta dele fala assim, como é que além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia, algumas vezes até em ódio? Lembremos que ele está falando de novo, a falta de simpatia entre seres destinados a viver junto. Eu escolhi viver junto, então ninguém resolve viver junto porque vai separar daqui uma semana. Com algumas exceções, né? Alguém vai falar assim, não, eu já estava pensando em matar ela. Não, nos casos normais, né? Quando eu resolvo ter um relacionamento com alguém, eu estou com certeza acreditando que isso vai ser duradouro. Por quê? Porque eu estou apaixonado pela matéria, pelo físico, pela alma, pelo que quiser. E aí, Kardec, lá na 939, ele falou, mas nessas situações, em algumas situações, isso acaba virando antipatia, algumas vezes ódio. E aí depois, na 940, foi linda a resposta dos espíritos, romântica e tal, depois da primeira linha, ele vem lá embaixo e fala assim, mas e quando chega na situação que eu perguntei lá em cima, de que aquele amor ou daquela simpatia ter virado uma antipatia até mesmo ódio? Eu sou obrigado a ficar junto? É essa a pergunta. Vamos lá? Pode continuar, Cláudia. Não, a hora que eu comentar, né? Foi isso daí que você falou, porque a hora que eu li essa parte aqui, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam, porque a gente escuta muito isso. O que Deus uniu, o homem não separa. Será que ele quer algum filho dele sofrendo dessa forma? Será que aquilo lá não pode voltar atrás? Eu me questionei muito a hora que eu li hoje. Ainda, se pegar o meu livro, essa parte aqui está grifada, porque a gente sempre escuta que se Deus uniu, não é para separar. O homem não tem esse poder. Tá, mas se todos nós somos filhos dele, do mesmo pai, ele tem um amor por todos, como que ele vai querer que uma união tenha ali uma união com o dele sofrendo? Não seria justo com ele gosta mais do outro, então, do que judia, do que está sofrendo, do que está errado, do que está certo. Então, essa parte aqui me chamou muita atenção, que é tudo o que você comentou aí. Ele fala, a resposta dele aqui, em primeiro lugar, o erro é da vossa lei. É porque ele não podia separar, por isso que ele está então, respondendo. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, ele está dizendo assim, primeiro ele fala, você acha, ele está querendo dizer o seguinte, se vocês estão chegando a um ponto de um não poder ver o outro na frente, de ser uma tortura o seu dia a dia, então você com certeza está acarretando mais débitos nesta encarnação com esta pessoa do que outra coisa, né?
Você não está fazendo bem nem para você e muito menos para quem você está junto. Ele fala ali, mas queridos amigos, né? Em primeiro lugar, o erro é da vossa lei. Porque na lei divina não está escrito isso, que você é obrigado. Primeiro, eu acho que ninguém casa para separar, beleza? Ninguém casa na certeza que vai separar. E quando isso acontece, é melhor você não estar mais junto, não criar mais débitos, do que você continuar uma vida e bater no peito e falar, nossa, eu tenho 40 anos de casado, 30 desejando a morte do ser... Desde que tenha seguro. Né? Não, mesmo sem seguro, às vezes a pessoa prefere viver sem seguro. Então, às vezes, eu conheço muita gente que fala, nossa, mas eu tenho 30, 40 anos de casado, mas dos 30, o resto foram rezando para que morresse logo e tal, enfim. Mas é aquilo que ele fala, mas vocês que colocaram essas leis, né? A lei de Deus, a lei divina diz que não é assim que funciona. Desde o momento que você vê que você está criando um sofrimento a mais para você e para quem está junto, consequentemente para os filhos, consequentemente para todo mundo que está em volta, está na hora de mudar o rumo da sua vida, né? Gente, depois ela vai complementar embaixo, eu vou cortar. A Claudiana já comentou, bastante gente comentou. A Tânia fez um comentário aqui que eu vou aproveitar que eu ia no meu. Deus uniu o amor que é verdadeiro. Nos casos em que o amor deixa de existir, melhor separar. Aí tem muita gente que falou, a Andréia falou concorda com a Cláudia, a Tânia falou concorda com a Ana. Gente, tem duas, e a Ana já deu um exemplo que eu ia dar, eu até marquei aqui, ó. Quantos e quantos casamentos nós conhecemos de verdade e que falam abertamente, inclusive às vezes um na frente do outro. Inclusive um na frente do outro, porque isso está muito enraizado. Hoje menos, bem menos, né? Hoje, por muito menos, se separa e não é uma questão, não estou nem fazendo crítica ou elogio. Mas hoje, a geração dos nossos pais para trás, existia uma dificuldade muito maior, né, em relação a isso. Socialmente, enfim, por vários motivos. As leis não eram como são hoje em dia, então começava de que muitas vezes a mulher realmente ficava numa situação extremamente complicada por conta da separação, o marido fazia o que queria, enfim, vários motivos que não cabe a gente ficar discutindo aqui. Isso é para advogado, né, para nós. Mas quantos e quantos exemplos que eu conheço, gente, de pessoa que não é que falava escondido, não, falava na frente um do outro. Bom, eu vou ficar casado mesmo. E espírita. Eu conheço uma espírita que fazia palestra e que falava isso na mesa, um pouquinho da reunião mediúnica, do Cohen. Eu vou ficar com esse traste até a última hora, porque assim não preciso mais viver, não preciso voltar nunca mais com esse daí. É a mentalidade do espírito que acredita em reencarnação. Só não entendeu direito ainda a doutrina espírita, mas o princípio que ela pensou da reencarnação, ela não estava tão equivocada, né? Porque ela falou assim, ó, eu aguento o pau até o fim e depois não preciso voltar mais. Mera ilusão. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso com amor. É a mesma coisa que nós falamos ontem do caso das doenças com o Edgar, que eu sempre falo aqui, todos os estudos a gente conversa com isso, muitos espíritas continuam com essa ideia infantil. Quanto mais eu sofri, melhor vai ser a minha vida. Na realidade, das pessoas depende de como eu sofri. Se o meu casamento foi uma desgraça, mas eu aguentei até o fim, mas passou como? Falando para ele que é um traste? Falando para os seus filhos que ele só te fez sofrer? Olha, arruma uma coisa melhor que ele, hein? Depende de como eu passei. Então esse é o primeiro grande equívoco. E o segundo, eu vou da Tânia, por isso que eu aproveitar o da Tânia, Deus une o amor verdadeiro. Nem isso eu acredito, Tânia. Quem une o amor verdadeiro sou eu. São as minhas escolhas. Deus não une ninguém. Deus nos deu a condição de criarmos e adquirirmos e conquistarmos o livre-arbítrio justamente para que eu faça as minhas escolhas, né? Porque senão de novo nós vamos terceirizar, senão de novo nós vamos cair nessa ideia infantil de algumas igrejas que com esse discurso, o que Deus uniu o homem não separa. Quem falou que Deus uniu? Que procuração que está escrito? Vou usar Vinícius de Moraes de novo. Aonde que está
procuração em cartório registrado, assinado embaixo, carimbado, escrito Deus. Alguém tem? Não, não tem. Então Deus não uniu nada. Deus me deu hoje, com a minha condição moral, a conquista das minhas escolhas. O meu livre-arbítrio está no patamar que eu escolho com quem eu vou me relacionar. Não só afetivamente, nós estamos falando, está tratando diretamente disso, mas todas as minhas escolhas, as minhas companhias, os meus companheiros encarnados e desencarnados são escolhas minhas. Então, mais uma vez, essa história de que Deus uniu, Deus não uniu nada. Deus te deu, ou te deu a oportunidade de conquista de livre-arbítrio, que depois de conquistado você fez sua escolha, boa ou ruim, e que vai colher consequências, que vai resultar em consequências futuras, boas, médias e ruins. Simples assim. Então, o que ele nos fala, e a resposta deles nessa parte, se você der isso para algum religioso mais complicada: julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? O que ele está falando? Você acha que Deus te quer infeliz, criatura? Ele que é teu pai, que te ama mais do que você pode imaginar. Você pode imaginar que ele quer que você fique junto com esse traste. E esse traste, vou voltar lá no começo da primeira linha. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto do que te desagrada, ou que você desagrade? Que direito temos ambos lados de fazermos a infelicidade do outro? É isso que ele está falando. Você acredita, você é inocente a ponto de imaginar que Deus prefira que você e o outro sejam infelizes, dois filhos dele, e que envolvem outros filhos queridos dele, simplesmente porque você assinou um papel, ou porque você formalmente, por isso que ele fala de novo, que ele não conhece, em primeiro lugar, o erro é de vossas leis. E aqui sim, eles estão falando que em relação à questão de lei humana está muito distante de lei divina. Muito. Ainda a distância que não dá para imaginar. Então é essa a resposta dos espíritos. E de novo, Deus não une ninguém. Isso para mim, lendo essas questões e tudo o que eu acredito desse pai, ele me deu a oportunidade de escolha. A escolha foi minha. É muito covarde da minha parte falar que foi Deus que fez. A Eunice está fazendo uma... Tenho 30 anos de casada. Meu marido sempre aprontou, mas depois dessa live vou rever o conceito. Até que a morte do seu... Eunice, me vai largar do cara por causa da live. Depois o cara vem buscar nós aqui no Amigos do Bem. É culpa do Amigos do Bem. Eu assisti uma live, viu? Que lá o Amigos do Bem disse assim, ó. Mandou eu largar. Teve uma que falou isso uma vez, né? Nossa, eu fiz um atendimento fraterno com a Ana. Falou pra ela, você fez, eu vou largar mesmo. Falei, vixe, pronto. Daqui a pouco bate um cara com revólver na porta do Amigos do Bem e fala, vocês mandaram minha mulher largar de mim. Ou, mas tem outro lado bom também, né, gente? De repente, eu vejo nisso. Vai que seu marido, você fala isso, o cara vem aqui, faz uma doação, traz uma cesta de bombom, flor, mas não sei o que isso é flor de xixi também. Tem outro lado também. Não, vamos nos colocar nas duas possibilidades e pensar no positivo. De repente, nós estamos ajudando vocês dois. Estou brincando, não vai largar dele, não. Menino bom, para estar casado até hoje deve ser bom. O Edmilson está falando, padre fala isso porque ele não tem sogra. Bom, eu não ia fazer esse comentário, né? Jamais faria esse comentário, Edmilson. Nem mulher. Vice-versa, não é? Não, isso também não é verdade. Às vezes não. Às vezes não dá para saber. Você tem mulher, marido também. Ó, vamos pular. Bom, gente, vamos fazer a última. Mas então, gente, só para a gente entender, o mais importante dessa questão, e de novo, né, antes que outras denominações religiosas possam entender que é um menosprezo ao, eu não sei como que chama, é um sacramento, que é um matrimônio e tudo mais, nada disso. A diferença que nós entendemos, e os Espíritos vêm nos dizer claramente, e eu acho que a visão que a doutrina nos apresenta
de Deus é de um Deus que jamais quer que sejamos infelizes, mesmo quando nos equivocamos. Por isso, tantas e tantas e tantas oportunidades, tantas e tantas reencarnações, para que possamos ir aprendendo e cada vez errando menos. Mas errando menos o quê? Nas escolhas, nesse processo todo da 939, de muitas vezes nos afeiçoarmos simplesmente fisicamente e tomarmos por impulso, enfim, por inúmeros motivos. Mas o mais importante para nós nessa questão, e de novo, mas lá, tá vendo? Ó os espíritos lá, que tudo anda assim com os demônios, ó, e fica falando para largar mesmo, é mulher largada. Agora não fala mais mulher largada, não tem mais isso, mas na minha época eu falava lá, no portão, a largada lá no portão, ó. Mas, do homem não, mas da mulher. Você que pensa. Mas enfim, nesse sentido que nós estamos falando, é de que isso não pode determinar a condição moral de ninguém, e muito menos a infelicidade de um dos filhos do pai. Então por isso que vocês já perceberam que quando eles falam do pai nas respostas, são respostas muito fortes para mim, né? Quando eles apelam, quando eles falam de Deus nas respostas, eu normalmente presto mais atenção, porque a pancada vem mais violenta, porque muitas vezes eles respondem por eles, né? Pela experiência, pelo que eu entendi, pelo que me disseram, pelo que nós vivemos. Agora, quando eles falam assim, ó, em primeiro lugar, julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto com os que te desagradam, eu falo, entendi. Então esse é o meu pai mesmo. Ele jamais... Gente, que é para a gente trazer para a nossa proximidade, não tão distante, os pais que amam os filhos de verdade e passam por essa situação, os que amam de verdade e passam por essa situação, são os primeiros a falar, você está infeliz? Pega as suas coisas e vem para minha casa. Essa é a primeira. O que não ama, o idiota, o que finge amar, escolheu errar, pega suas coisas e vaza. Esse não é pai, muito longe de Deus. Mas o que pode se aproximar desse Deus, desse pai, que nós temos essa ideia, é o que vai falar no primeiro momento. Não deu certo, está infeliz? Junta as suas coisas que a sua casa está aberta. É isso que ele está falando para nós, gente. E nós estamos nos trazendo para essa realidade nossa, que ainda está insignificante perto desse amor do pai, que nós não temos a menor ideia do que é ainda. Vamos lá? 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça cairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Ademais, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Acho que ele fala muito... Fantástica essa resposta. Eu acho que ele fala muito de uma época que não é a nossa, hoje é mais comum, como a Alexandre disse, que a mulher, assim, a mulher não tinha direito de se separar, não tinha. O marido podia ser mó traste, podia frequentar lugares, podia ser com várias mulheres, que ele estava no direito de homem, ele estava no direito dele, e ela tinha que obedecer e ficar. E de repente, ela não tinha opção na vida mesmo. Teve uma época que boa parte da nossa história foi assim, né? Dominava completamente a mulher se separasse, ia parar no olho da rua, e provavelmente os seus filhos juntos. Então muitas mulheres ficavam casadas ali para manter a família e pensando nos filhos. Então por isso que ele fala, para ela é uma dura expiação, né? E ela que ela está falando é vítima, viu? Ela para a esposa. Não, para a vítima. Para a vítima ou para o homem ou a mulher. Que geralmente a gente fala na mulher porque o homem tinha, na verdade, total liberdade. Se ele não estava feliz com aquela esposa, ele encontrava mais 10 na rua e continuava com ela. Porque para ele era homem.
Isso era um sinal de masculinidade, de grandeza, superioridade. E a mulher não, tinha que ficar quieta, calada, cuidando. Então, assim, se ele não estava feliz com a mulher dele, ele ia encontrar felicidade em outro lugar, mas ela não podia fazer isso. Então, é uma dura expiação. Só que ele fala aqui, ó, mas a responsabilidade da sua desgraça, da sua tristeza, dessa sua vida infeliz, recairá sobre esses causadores. Ou seja, sobre o marido que fez isso com ela. Sobre quem causou. Sobre todo que está no contexto, né? E aí ele fala, se a luz da verdade lhe houver penetrado a alma em sua fé no futuro, aurirá consolação. Mesmo passando por uma situação dessa, se ela tiver essa luz, ela vai ter a consolação, sabendo que isso é só por um prazo, por um tempo determinado, né? Acho que é isso. Então, eu lendo essa questão aqui, eu fiquei em dúvida de uma coisa, porque falou vítima inocente. Se você conversar com a mulher, ela se coloca no lugar da vítima. Se você conversar com o homem, você escuta a versão dele, vai ser uma versão diferente da dela, muitas vezes. O homem sempre é inocente. Sim, nossa, assim, né? E eu fiquei pensando aqui, porque falou para ela, e aqui vítima inocente? Há sempre uma vítima inocente? Ah, tudo bem, houve o tempo aí, como a Ana comentou, do machismo, né? A mulher sempre... Mas se a gente pegar nos dias que nós estamos hoje, né? Um pouquinho, assim, mulher, homem e mulher, parados ali, né? Será que é sempre ela a certa, né, que está sofrendo, ou muitas vezes também pode acontecer o contrário? Por isso que eu brinquei, falei, quando ele está falando não estou aqui, defendendo nem homem nem mulher. Mas por isso que eu até brinquei com ele fala em vítima. Né? Ele não está falando ela, mulher, ele está falando a vítima. Eu disse um exemplo do que a gente tem, que é o mais comum, né? Principalmente na época, porque ele está... Bom, calma, Cláudia. Não, porque o que eu pensei, falei, eu posso chegar aqui e falar 1001 do meu marido, não posso? 1001. Mas lá em casa eu também sou brava. Eu também não sou flor que se cheira, entendeu? Falando uma linguagem mais simples. Quer dizer, e aí numa dessa? Quem que tá errado nessa situação? Eu ou ele? Quem que tá sofrendo mais? Eu ou ele? Existem sempre três versões. A sua dele é a verdade. Então, mas gente, deixa eu então, só... aqui falou que sempre tem um inocente. Sim, no caso ali tem a verdade, né? E nessa verdade vai ter o que sofre, que é o que está passando pela expiação, e tem aquele que é o inocente que está sofrendo. Mas até a gente descobrir a verdade, tem que ouvir, acho que os dois lados, até descobrir o que a Ana falou, a verdade do que está acontecendo. Então, sei lá. Não, eu acho que é o seu raciocínio perfeito. Eu até brinquei com a Ana por causa da vítima. Mas a resposta dos espíritos, o que nós precisamos entender é o seguinte: ninguém precisa saber a verdade. Ah, sim. Né? É isso que nós precisamos, é isso que eu falo, que nós ainda somos enraizados. A Ana falou que ela tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade. Mas para a espiritualidade, para mim e para quem está envolvido, tem uma verdade só, que é a verdade. Uhum. Eu sei, onde está escrita a lei de Deus? Na minha consciência. Então eu sei perfeitamente os equívocos que eu cometi. Alguém vai levantar a mão antes de eu terminar e falar assim: não, eu conheço um monte de gente que não tem dor na consciência. No momento pode não ter. No meu despertar na realidade espiritual, ou no despertar em algum momento, vou ter. E mais, que isso, aí sim eu acho que nós podemos trazer para o lado da mulher. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido causadores. E aqui cabe um comentário extremamente importante, porque senão, é o que eu falei segunda-feira na minha fala final no 2000 anos. Senão nós vamos continuar acreditando e torcendo de que ele pague. E não, simples lei de causa e efeito. Olha ao começo, de novo, gente, vamos prestar atenção no que ele está falando. Mas nesse caso, sempre é uma vítima inocente. Em que caso? O de que um, lá de cima, continua amando e o outro descobriu que não é mais aquilo que ele quer. E ele falou assim: não, mas você acha que Deus quer você infeliz? E nós todos concordamos que ele tem, ou ela tem o direito
de separar e tentar uma nova, ou não tentar nada, simplesmente de não ficar mais junto com aquilo que está fazendo a infelicidade. Nós não concordamos com isso no 940? Achamos lindo que Deus não ficaria feliz, que Deus não uniu nada. Na de baixo, olha isso que eu falo, olha a lucidez de Kardec e o tato, né? Mas nesse caso não há sempre uma vítima inocente. Quem que ele está chamando de vítima inocente? O que continuou amando em algumas situações. O que continuou acreditando que aquilo era verdadeiro e que aquilo era eterno. É esse que ele está chamando de vítima inocente. Então não esqueça que está relacionado a 940. E aí o que ele responde? De novo, vai lá 939 no comecinho, eles terminam 940A para Kardec do mesmo jeito. E para ela é uma dura expiação. Então, se eu estou falando em expiação, de novo nós eliminamos o bonzinho. De novo nós eliminamos o que a Cláudia falou. Mas precisa ver quem está certo ou quem está errado. Não precisa. Um está certo e o outro está errado. Quando ele está falando, mas nesse caso não há sempre uma vítima inocente. Quando existe uma vítima inocente, existe uma vítima inocente. Que não interessa para ninguém quem é a vítima inocente. O que eles nos falam depois? E para ela é uma expiação. Mas continua. Fala, então isso que ela está passando, ser infeliz porque acreditou que era um amor verdadeiro, continuou amando e foi deixada, o outro ou a outra decidiu um outro rumo e fiz com que ela caísse em desgraça, e ele está falando naquele momento, o outro vai responder por isso. Nossa, nós vamos vibrar, que nem eu falei segunda-feira lá, quando Saulo morre, e eu falei, ainda brinquei, falei, nossa, está na sala de cinema hoje em dia, todo mundo levanta comemorando. E a mesma coisa aqui, nós vamos comemorar porque o outro, não, é natural, lei natural. Lei de causa e efeito, lei divina, que não é divina, mas está embutida em todas as 10 leis que nós conversamos até o final do ano passado. É disso que ele está falando. E depois ele vem falar, e aí a lição para a gente encerrar, é nesse sentido. Se eu já entendi que o que importa não é a vida material, que nem todo mundo lindo lá no começo, que o amor é o Roberto Carlos cantando, o amor é só a alma, não é corpo, todo mundo estava lindo lá no começo. O que ele fala no final? Agora ele fala isso. Se eu entendi, se eu já compreendi que o que importa de verdade é o meu espírito, a minha vida verdadeira é a espiritual, e eu tenho crença e certeza na vida futura, eu passo por isso mais tranquilamente. E aí ele complementa com o que a Ana falou agora há pouquinho. Olha o que ele fala em relação à situação do momento, e a Ana deu exemplo de agora, até hoje em dia, né, quando eu brinquei lá largada lá. Depois, ademais, à medida que os preconceitos se enfraquecem, que a vizinha para de chamar de largada, que a sogra falou que é um biscate, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então o que ele fala primeiro? Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma e sua fé no futuro, a urinar consolação. Se eu entendi que a verdadeira realidade é a minha vida espiritual, isso para mim eu vou passar mais tranquilamente. E conforme todas as coisas da matéria vão diminuindo os pesos, as agressões, os preconceitos e tudo mais, menos eu vou sofrer. Ou o que eles dizem, essas desgraças íntimas também desaparecerão. E por que ele fala em desgraça íntima, gente? Porque o que mais dói para quem passa por essa situação é a humilhação, é o descaso, é o desrespeito. É disso que eles estão falando, que é totalmente adaptável para a vida nossa, do nosso dia a dia, hoje em 2022. Então ele fala aqui dessa realidade que nós comentamos, de que era muito difícil, ele fala da lei que ainda não permitia, enfim, mas nós podemos trazer para a nossa realidade em relação a isso. Quer dizer, quanto menos esse tipo de coisa eu tenho, de me preocupar, ou de me sentir menosprezada ou ofendida em muitas situações, menos eu sofro. Por quê? Porque eu já entendi que o traste vai ter que resolver a vida dele ou dela. Que a minha vida, o que importa
é a minha vida espiritual e de que eu estou cumprindo a minha parte direitinho. Não preciso saber se é verdade ou mentira. Minha parte eu estou fazendo, minha consciência está reta. O outro, eu tenho certeza, porque acredito, já entendi na lei de causa e efeito, já entendi que a situação é essa, vai responder pelas bobagens que ele fez e pelas escolhas que ele fez. E não tem mais que ser humilhada, desprezada ou passar por situações desagradáveis, a minha vida vai ser muito mais tranquila. É isso que eles dão, essa lição da 940. É nesse sentido. Mas primeiro eles nos dizem de que, mais uma vez, ninguém que passa por isso é tão santinho a ponto, por exemplo, de estar passando no lugar de outro, porque senão eles estariam sendo sacana com você e libertando o outro do problema. Certo? Só pancada começou o ano, hein? Gente, conseguimos terminar só 4 minutinhos para frente, acabou a água, acabou tudo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho no Lar. A Ana se marcou 8h30? Então, 8h30, quem puder nos ajudar, estando em vibração, nós vamos falar isso amanhã no Evangelho no Lar. Quem puder estar em vibração, das 8h30 até 15 para as 9, 10 minutinhos aí, nós vamos aplicar um passe de uma pessoa muito querida, um grande trabalhador aqui de Pederneiras em tudo que é entidade filantrópica, o seu Lima, e tá ruim de novo, então amanhã nós vamos dar uma força para o seu Lima. Então depois do Evangelho lá, quem puder, das 8h30 até umas 20 para as 9, 15 horas, ficar em vibração com a gente, nós agradecemos, tá bom? Então amanhã, 7 horas Evangelho lá, 7h30, não percam uma palestra fantástica musical com o BSS Harmony. Tem um monte de coisa que é deles, eles cantam muita coisa do Tim e Vanessa, não sei se eles vão cantar, mas para quem quiser conhecer, entra na internet. Daqui a pouquinho a gente vai deixar a publicação já com o link e tudo mais, o Edmilson colocou aí. Vai ter um DDR essa noite, né? Edmilson. Tá bom? Gente, quem que era mesmo que ia largar do marido, não largue, pelo amor de Deus, a não ser que ele vá dar um prêmio para nós. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu achar. Quem que era, bem? Vocês viram que rolou até um bem aqui, né? A Eunice. Bom, sentiu o clima. A Eunice. Mudou, né? Eunice, então, se for largar e ele for comemorar, larga. Agora, se ele for ficar bravo com a gente, não larga. Chamou tudo de bem. Mas não, vai que... Tá bom? Porque vai que você gostou da ideia. Não, foi o espírito aqui que já falou, Carmo, diminui aí que a batata vai assar. Gente, obrigado. Mais uma noite muito, muito, muito agradável. Aquilo que eu falo para vocês, a gente vê a quantidade de comentário, de opiniões e tal. É fantástico, a gente acaba não conseguindo por todas, claro, né? Mas boa parte a gente consegue aproveitar. E quando, aquilo que a gente sempre diz, né? Por acaso ficar alguma dúvida, entrem no particular, todos praticamente são amigos em comum nas redes sociais ou no atendimento fraterno. O telefone do centro que está lá é o meu, tem o atendimento fraterno. Fiquem à vontade para a gente continuar discutindo, não deixar que nenhuma dúvida fique para a gente. Deixa eu dar um recadinho só do atendimento fraterno. Muita gente está aí, às vezes nova, né? Ou vocês espalhem o número e falem que o atendimento fraterno não é cobrado, não é e nem consulta. Não é consulta e não é cobrado, tá? Assim, muita gente entrando, muita gente, mas muita mesmo, entrando. Qual o preço? Entrou hoje uma pessoa muito agradável, educadíssima, que viu uma postagem nossa no Face, queria saber como participa. Aí mandei para ela o link da página, né, onde tem os horários. Ela falou, quanto que eu pago? Então, gente, falem para as pessoas que ninguém cobra nada, e se alguém cobrar nada do Amigos do Bem, não é o Amigos do Bem, nem ou em palestra, qualquer outro centro, né? Em palestra, 211 compartilhamentos. Esses compartilhamentos chegam para várias pessoas que entram no atendimento fraterno, e até eu explicar tudo isso, que é um bate-papo, que é um ombro amigo,
que é tentando ver o problema de fora à luz da doutrina espírita, enfim. Fica difícil, porque eu não sei o que está acontecendo no meio da doutrina espírita, que as pessoas acham que só cobrando ou pagando se tem... se tem uma atenção, e não é assim. É que sabe que hoje em dia é tudo cobrado, né? Muitas coisas. A Ana tá falando isso, gente, porque tem tido muitos Olha, que você entram... está ouvindo eu explicar para várias pessoas que não era cobrado assistir palestra, que não era cobrado nem o evangelho no lar, nada é cobrado. E que muito menos a conversa do atendimento fraterno, que a pessoa podia me falar o problema dela se ela quisesse, que eu não ia cobrar, porque não era consulta. Então, fica aí o recado. Gente, mais uma vez, obrigado a todos. Amanhã às 7 horas fica o convite. Nós temos ficado muito felizes com a participação do Evangelho no Lar. Realmente tem sido surpreendente e é uma alegria. Né? Normalmente o Evangelho no Lar sempre complementa. Aliás, essa semana... Tem até medo que saia do Evangelho no Lar. Aliás, essa semana, gente, eu vou falar, é que tudo é interligado, mas... Estava falando, o Acácio estava com a gente na segunda, quer dizer, o estudo do Há 2000 anos, o capítulo que a gente caiu, com o Edgar ontem, não estava programado, o Edgar é que pediu para participar, aliás, pediu eu e a Ana participarmos, como ele sempre tem feito com a gente, e hoje no estudo, de novo, eu também falar de responsabilidade, que é toda hora mesmo, mas o Evangelho tem sido muito surpreendente e agradável, então fica o convite. Eu não sei se é falta de fé em Deus, ou é o desespero da pessoa mesmo em querer... Quer resolver o problema na hora, Lourdes. E está se vendendo mesmo, que a Cláudia falou. Estão fazendo isso mesmo. E são casos de tristeza mesmo profundos, depressão, coisas que estão acontecendo na vida da pessoa que realmente precisa de uma orientação. E de repente, eu acho assim, se eu pago, eu acho que vou resolver o meu problema já. É difícil. Não dá nem para julgar essas pessoas, na verdade. É porque se vende muito hoje isso na internet. A felicidade é muito vendida na internet, infelizmente. Vamos lá? Pode. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de vivermos mais um dia, de termos a chance de aprender, agradecer pela nossa casa, pelo alimento, pela família, e estender essa vibração a todos os nossos irmãos que estão doentes, que estão passando por necessidades, que estão nos asilos, nos hospitais, nas ruas, e pedir a Deus que amanhã tenhamos mais força para colocar em prática o que nós aprendemos no estudo e no Evangelho. Que os nossos amigos benfeitores visite cada lar, cada coração, que ilumine os nossos espíritos, o nosso pensamento, para que nós possamos mudar cada dia mais. Muita paz, muita luz para cada um de nós. Que assim seja. Gente, só lembrando, daqui a pouquinho fica no YouTube, né? Tem muita gente que gosta de compartilhar, que a gente não faz a transmissão ao vivo na quarta no YouTube, mas daqui a pouquinho fica lá toda a transmissão, tá bom? Até amanhã, gente.